O segundo reinado. O último imperador do Brasil foi Dom Pedro II, que governou de 1840 a 1889, período chamado Segundo Reinado. O governo de Dom Pedro II contrariou os interesses de muitos progressistas, com o argumento de que impediria a fragmentação das províncias, voltou a centralizar o poder. Assim, o poder moderador foi fortalecido para diminuir a autonomia das províncias. Do ponto de vista econômico, o segundo reinado foi caracterizado pelo sucesso da produção e da exportação de café. Do ponto de vista social, pelo processo de transição de mão de obra escrava para a assalariada dos imigrantes. Guerra do Paraguai. Durante o segundo reinado, ocorreram muitos conflitos no país, entre eles uma guerra contra o Paraguai que durou de 1864 a 1870. Esse foi o maior conflito armado ocorrido na América do Sul. No início do século XIX, o Paraguai era um país desenvolvido. O governo paraguaio monopolizava o comércio de erva mate, madeira e tabaco. E na área social, havia eliminado o analfabetismo. Uma das características geográficas do Paraguai, porém, não ter nenhuma saída para o mar. Por isso, dependia dos países vizinhos para manter rotas de transporte para outras regiões. Em 1864, o Brasil envolveu-se em um conflito armado com o Uruguai e o invadiu. O governo do Paraguai se opôs à invasão brasileira do Uruguai, porque contrariava seus interesses políticos e econômicos. Como retaliação, o Paraguai aprisionou no porto de Assunção o navio brasileiro Marquês de Olinda e, em seguida, atacou a cidade de Dourados, em Mato Grosso. Em maio de 1865, o Paraguai invadiu diversas vezes o território argentino, com o objetivo de auxiliar a Argentina a derrotar as investidas do Paraguai e frustrar seu objetivo de expansão territorial. O Brasil, a Argentina e o Uruguai fizeram um acordo militar chamado Tríplice Aliança, que recebeu apoio financeiro da Inglaterra e possibilitou o início da guerra contra o Paraguai. Além dos soldados, muitas mulheres paraguaias lutaram nessa guerra. Atuaram como enfermeiras, substituíram os soldados mortos, cortaram lenha, fabricaram pólvora, entre outras atividades. O Paraguai foi derrotado e devastado. As consequências dessa guerra podem ser percebidas até hoje. O país é considerado um dos países mais pobres da América Latina e sua indústria nunca retomou a importância que tinha antes da guerra. No Brasil, a guerra possibilitou a organização e o fortalecimento do exército. Entretanto, essa mudança não foi positiva para a monarquia, pois os militares, durante a luta, entraram em contato com a pobreza e a escravidão da população e lutaram ao lado de países que tinham a república como forma de governo. Isso fez surgir, entre os oficiais brasileiros, ideias relacionadas à abolição da escravatura e à mudança do sistema de governo. A economia cafeeira. A agricultura é uma das atividades econômicas praticadas no Brasil desde o princípio da colonização portuguesa. O país se dedicava ao cultivo de cana-de-açúcar, algodão, tabaco, café, entre outros produtos. Por muito tempo, o único objetivo comercial era a exportação. A economia cafeeira ocorreu nos mesmos moldes das produções do Brasil colonial, como monocultura, ou seja, sistema de produção agrícola de somente um tipo de produto, e utilizando mão de obras de escravos. As principais razões para o desenvolvimento da economia cafeeira foram o aumento do consumo e do preço do café no exterior e a facilidade de cultivá-lo no sudeste do país, onde
o tipo de terra era apropriado, sem necessidade de muitos equipamentos e tecnologias. O café é de origem africana e foi trazido da Guiana Francesa para o Brasil pelo sargento-mor Francisco de Melo Palheta, no século XVIII. Originalmente era um produto de cultura doméstica. Somente no século seguinte expandiu-se para a Baixada Fluminense e principalmente para o Vale da Paraíba. Contudo, na segunda metade do século XIX, o Oeste Paulista superou a produção cafeeira do Vale do Paraíba. A produção de café gerava riquezas e contribuía para o crescimento das cidades e regiões onde ocorria seu plantio e comercialização. Um exemplo desse crescimento foi a inauguração das ferrovias utilizadas para o escoamento e transporte. Um período de muitas transformações. Durante o segundo reinado, ocorreu muitas melhorias urbanas. Algumas cidades passaram a utilizar as tecnologias mais avançadas da época na área de iluminação pública. Foram instaladas linhas telefônicas, a rede de água e esgoto foi expandida e estradas de ferro foram construídas para ligar os centros produtores de café no interior paulista ao Porto de Santos e ao Rio de Janeiro. Na capital imperial foram construídas bibliotecas, museus, teatros, cafés, parques e universidades. A modernização realizada no Brasil, principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, ocorreu sobretudo por causa da riqueza gerada pelo café, o que possibilitou inclusive o início do desenvolvimento industrial. Um personagem importante deste período histórico foi o Barão de Mauá, 1813 a 1889. Nascido no Rio Grande do Sul, entre suas principais ideias estava a defesa da abolição da escravatura, a valorização do trabalho assalariado e a necessidade de investimento em tecnologia. Mauá foi responsável pela criação de um estaleiro naval em Niterói, onde se construíram navios a vapor. Em parceria com o governo imperial de Dom Pedro II, investiu em ferrovias e no primeiro sistema de iluminação pública da cidade do Rio de Janeiro, com a construção de uma companhia de gás. Além disso, financiou, junto com o imperador, uma rede de submarina de telégrafos ligando o Brasil à Europa. A maioria das companhias brasileiras construídas ou gerenciadas pelo Barão de Mauá usava capital estrangeiro, vindo principalmente da Inglaterra. Aqui nós temos a Baronesa, a primeira locomotiva a vapor a operar no Brasil em 1854.